Estamos iniciando o mês de junho e neste início de mês, a partir de hoje, nós temos talvez 4 pontos para a nossa reflexão rapidinha, para a nossa meditação. Estamos nos preparando para a festa de Pentecostes, que é domingo que vem. E a Igreja Católica, como unida às demais igrejas protestantes, que fazem parte do Conselho Mundial das Igrejas, chamado CONIC, nós preparamos a chamada Semana da Unidade dos Cristãos, para que nesta preparação para a festa de Pentecostes, nós, os cristãos, que participamos desse Conselho Nacional de Igrejas, possamos pensar alguns temas em comum, porque a Igreja de Jesus, ela é única. Não existem 2 igrejas de Jesus. As divisões, certamente, elas existem. Foram as rupturas que a partir dos séculos foram, infelizmente, acontecendo. E o cristão dividido não é o Cristo unido. E a igreja, durante esses últimas dezenas de anos, tem pensado de uma aproximação entre algumas denominações protestantes que no fundo acabam pensando também tanto quanto a Igreja Católica pensa. Essa divisão da Igreja Católica se deu praticamente no ano 1058, quando a Igreja Católica Romana se separa da Igreja de Constantinopla, e formando assim como que 2 grandes blocos de igreja. Por que, você poderia me perguntar, por que isso? Porque nós, cristãos romanos, nós acreditamos que a igreja foi fundada sobre Pedro. Pedro é o alicerce da igreja. Ao passo que os irmãos de Constantinopla acreditam que a igreja foi fundada sob o alicerce do apóstolo André. Sabemos que Pedro e André eram irmãos e Jesus os tem chamado da mesma forma. E esse bloco criou-se para nós, cristãos católicos romanos, o chamado Papa, e para os demais irmãos, aqueles que chamam patriarca. E nesse ano estamos completando os 50 anos do grandíssimo encontro de Paulo VI com o patriarca Atenágoras. Então foi um grande incentivo para a unidade da igreja. Vocês observaram, acompanharam pela televisão, que o Papa Francisco esteve em Jerusalém nesses dias, semana passada, e ele se encontrou com esses irmãos da igreja de Constantinopla. Sabemos que aqueles que participam do Conselho Mundial da Igreja Cristã são os católicos romanos, nós, a Igreja Episcopal Anglicana, os cristãos da Confissão Luterana, a Sírio-Ortodoxa, a Presbiteriana Unida e os metodistas, que parece que eles estão mais fora deste Conselho Nacional que dentro, fazendo união. Sabemos que as grandes divisões aconteceram por questões talvez religiosas. E porque quando nós falamos que nós temos o patriarca de Constantinopla, mas nós sabemos também que quem fundou a igreja de Constantinopla foi Pedro e Paulo, não foi o apóstolo André.
mas pelas dificuldades acabaram se dividindo, e nós temos hoje os 5 grandes patriarcados, que são o patriarca de Roma, que nós chamamos de Papa, de Constantinopla, de Antioquia, de Alexandria e de Jerusalém. O que nos diferencia é a liturgia. Você vai aqui na igreja romana, nós vamos ter essa mesma celebração da missa em qualquer lugar do mundo. Você vai numa igreja ortodoxa, dependendo se ela é síria, se ela é grega, você vai ter um ritual diferente. É isto que nos, entre aspas, nos separa. E essa divisão, desse encontro do Papa Francisco com o patriarca Bartolomeu I, que é o patriarca atual da igreja, ele quer um encontro, e o Papa Francisco foi muito simpático, falando assim: eu quero encontro de vocês na minha casa, isto é em Roma, para que os patriarcas, junto com o Papa, conversem sobre a unidade da igreja. E a igreja de Jesus, ela não pode viver ou ser uma igreja dividida. Esse mundo complexo que nós vivemos hoje, de tantas igrejas, de tantas pessoas que fundam igreja, em nome de Jesus, a unidade dos cristãos se torna fundamental. Em Prudente nós temos mais de 300 igrejas, todas elas fundadas por alguém. Então esse Jesus, que é único, ele não pode ser metralhado dessa forma, onde cada um ou qualquer pessoa, do jeito que ele queira, ele funde uma igreja em nome de Jesus Cristo. Certamente para nós católicos, o que nos tem faltado profundamente foi catequese e evangelização. É nisto que nós temos falhado bastante. Como não existe uma catequese boa, autêntica, verdadeira, amadurecida, e uma evangelização também, tanto qual, aí os católicos se perdem na caminhada, e aí nós vemos o que nós estamos vendo por aí. Então a televisão divulga algumas igrejas, as que têm mais dinheiro, e temos depois as outras pequenas, e nós sabemos também que a igreja, a maioria das igrejas chamada de crente imprudente, são todas ilegais. Nenhuma tem CNPJ para fazer com que aquela igreja seja uma instituição reconhecida pelo Estado. Mas como é igreja, o Estado tolera e deixa passar, porque no Brasil muitas coisas passam desapercebidas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hoje nós comemoramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Nós vivemos um mundo cada dia menor. Um mundo que era tão grande e achávamos que ele era tão imenso, ele se tornou um mundo minúsculo. As comunicações sociais diminuíram as distâncias e hoje não existe mais distância por causa do progresso da tecnologia, pelo progresso das comunicações. É isso que nós chamamos o mundo globalizado. O mundo globalizado nos faz interdependentes. Você está conectado com o mundo. É este o valor das comunicações. Então, nas comunicações não existe mais distância. Eu estou falando aqui e temos certamente irmão no Japão nos ouvindo no mesmo instante, apenas separado pelo fuso horário. Mas a comunicação se faz instantaneamente. E o cristão não pode ficar fora das comunicações. Nós temos que nos inserir. Um cristão, católico, pode ser jovem, adulto, velho, não podemos ficar fora. E nós que somos mais velhos, precisamos nos adaptar. É uma adaptação difícil, mas necessária. É tão bonito aqui no nosso curso de
de formação sobre internet, de computação para as pessoas da terceira idade, quando as pessoas começam a se conectar com a família. Hoje você pode, pessoa velhinha, vovó, pode conversar com o seu neto pela internet, e não é bonito, não é interessante? Hoje, certamente, ninguém mais escreve uma carta para ninguém. Quando foi a última vez que você recebeu uma carta? Certamente faz muito tempo. Hoje você manda por e-mail. O e-mail vai instantaneamente. É um segundinho, você já recebe a mensagem. Hoje os meios de comunicação através do smartphone, você pode se comunicar com uma facilidade impressionante. Você está dentro da casa e você não precisa nem conversar com a voz. É só teclar ali no WhatsApp e você já está conversando. A mamãe está fazendo a comida no fogão, e a filha está lá na sala ou lá no seu quarto, manda o WhatsApp para mamãe. Mamãe, o almoço está pronto? E a mamãe manda um torpedo. Pode chegar, minha filha. E aí, as comunicações. As comunicações, elas nos aproximam e também nos distanciam. Mas é o valor da comunicação. E nós precisamos estar atentos e atenados nas comunicações. Hoje a gente faz isso pelo Facebook, fazemos isso através de outros recursos que nós temos, e não tem como sair deste mundo. E cada dia o mundo da tecnologia, das comunicações, vai crescendo cada vez mais. E a gente não pode mais andar, não é com o telefone do século passado. Tem que ser smartphone, irmão, não tem outro caminho. Custa caro? Não sei se custa caro. Talvez a burrice é mais cara que a tecnologia. E a gente às vezes não se adapta, não porque nós não temos condições, é porque nós ainda não nos abrimos à realidade do mundo novo que está aí. E esse mundo novo, ele se faz pelas comunicações. Aí você liga seu rádio, qualquer lugar que você está, você liga a internet e você acompanha ao mesmo tempo que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Bem diferente foi do tempo de São Jerônimo, o Grande, que soube que o Império Romano acabou depois de 2 anos. O Império Romano havia ruído. São Jerônimo, lá em Jerusalém, soube que o Império Romano acabou. As comunicações não. É instantaneamente. É no mesmo instante. E como isso é bonito, como isso é fantástico, como esta é a grande bênção de Deus, da inteligência humana, para repor entre nós a tecnologia. Nesse mês de junho, nós vamos comemorar também aqui na paróquia a experiência do dízimo. O dízimo é uma descoberta que eu tenho que fazer. O dízimo é a experiência da comunhão. O dízimo não é somente eu apenas doar alguma coisa. O dízimo sem expressão, ele é morto, ele perde o seu valor, ele perde a sua objetividade. Então é preciso descobrir também no dízimo o seu fascínio, o que ele traz de fascínio para mim, o benefício que ele produz na minha vida. Você que está aqui na Assembleia, você é dizimista? Por que você não é? Nesse mês de maio, nós estamos com os carnês ali, por volta de 90 pessoas da minha paróquia não contribuiu. Por que será que não se contribui? Por que será que a gente não tem a fidelidade para a experiência do dízimo? O que está acontecendo na minha vida? O dízimo limita a minha vida financeira e orienta o prumo da minha vida para onde eu devo caminhar. Se o dízimo não for a experiência de Deus na minha vida, ele vai ser simplesmente uma contribuição financeira. E é isso que justamente a gente não quer, ou mesmo eu não quero.
E o dízimo é o desafio para a igreja. A semana que passou, eu estava em Salvador falando sobre o dízimo. Na Arquidiocese de São Salvador, existem 110 paróquias. Dessas 110 paróquias, estavam ali presentes por volta de 30 paróquias apenas. Por quê? Porque ainda nós, católicos, não descobrimos o dízimo na minha vida. E a ideia que nós temos de dízimo é aquilo que nós vemos na televisão. Dos pastores que falam e exploram o povo com o comércio do dízimo, para que o pessoal dali contribua financeiramente para manter milionariamente os programas e as suas igrejas. E em nome do dízimo, eles ficaram não milionários, ficaram bilionários. Em nome do dízimo. E é isso que a gente não pode querer e não podemos admitir. Hoje, nós comemoramos o dia da ascensão do Senhor. Jesus foi elevado para o céu. Enquanto Jesus subia para o céu, apareceram, diz Atos, 2 anjos. E ficaram olhando os discípulos de boca aberta, olhando Jesus subindo para o céu, que deve ter sido uma maravilha. E os anjos falaram: o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que descerá. Vão logo para Jerusalém, porque ali vai se cumprir a profecia e o derramamento do Espírito. Esta ascensão de Jesus não é o distanciamento de Jesus para conosco, é a aproximação de Jesus na nossa vida. Jesus necessitava ser glorificado para transcender os limites da vida humana. E agora esse Cristo glorioso, ele transcende os limites de Israel e nos coloca na perspectiva da presença do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso que a leitura do Evangelho que ouvimos, ela nos coloca 2 questões, 2 momentos, 2 pontos. Quando viram Jesus subindo diante deles, eles se prostraram. E o Evangelho lembra que alguns ainda duvidaram. Eles estavam vendo Jesus. Olha só, que coisa impressionante. Eles estavam vendo Jesus e assim mesmo eles duvidaram. Porque a experiência do ressuscitado é uma experiência que você tem que fazer com a própria vida. Não é somente com os olhos, e nem somente com os desejos, e nem somente com uma espiritualidade qualquer. Eles vendo Jesus, alguns se prostram, mas a maioria duvida da presença ascendente do Senhor. E depois, o segundo ponto, o Evangelho diz que quando eles receberam a infusão do Espírito, houve também o mandato da autorização do ressuscitado. E Jesus vai dizer para eles: ide pelo mundo inteiro e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que vos ordenei. E nesta promessa, e sobre esta promessa, vem a outra promessa: e eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Esse Jesus que subiu é o Jesus que me trouxe a garantia da vitória. Esse Jesus que subiu é o mesmo Jesus que um dia voltará. E nós aguardamos ansiosamente a segunda volta de Jesus. Creio em Deus Pai,